Olha, você já leu o Salmo 22? O Salmo 22, ele é basicamente as profecias lá que Jesus viria, né? Repartiram minhas roupas e lançaram sorte sobre minha capa. A gente sabe que isso fala de Jesus. Zombaram de mim, né? Fala lá, ele depositou sua confiança em Deus, então que Deus o tire daí. Então, assim, tudo do Salmo 22 dá a entender que se falava mesmo sobre Jesus. Só que acontece que nesse salmo, logo no versículo 1, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, estava lá predito que Jesus diria isso. Então, não foi uma coisa que Jesus falou assim do nada, e não foi porque Jesus estava revoltado, e muito menos sobre a teoria que as pessoas montam de que Deus deu as costas para Jesus. Não, Jesus sabia que Deus não iria dar as costas para ele, porque pouco antes da crucificação, ele falou para os discípulos bem assim, João 16, eu acho. Mas eu coloco na descrição tudo bonitinho. Vocês vão me deixar sozinho, mas eu não vou estar sozinho. O meu Pai vai estar comigo. Então Jesus já preparou a gente. Ele quis dizer, olha, se eu falar aquilo, não é porque Deus me abandonou, porque Ele não vai me abandonar. Eu estou falando conscientemente para vocês. Ele não vai me abandonar. O que pode ter acontecido é como aconteceu com Pedro. Jesus disse nessa mesma noite, Pedro, você vai me negar ainda hoje. Eu sinto muito em te dizer, né? Mas você vai me negar ainda hoje. Isso é uma coisa que me dói tanto. Porque Pedro amava tanto Jesus, vocês imaginam o peso de Pedro, a carga que ele leva, que ele levava. Porque você ama, ele amava muito Jesus. Quando ele disse não, eu não farei isso, jamais eu farei isso, eu vou morrer se eu tiver que morrer com o Senhor. Ele realmente estava disposto, vocês não estão entendendo. Tipo, não foi uma falsidade. Ele cortou a orelha de um soldado para não deixar levarem Jesus. Então, ele poderia ter sofrido ali um contragolpe de algum soldado romano, ele poderia ter sido preso junto por agredir um soldado, ele poderia ter morrido ali, mas não aconteceu. Aconteceu que foi como Jesus disse, da mesma forma que ele não queria de jeito nenhum ter dito essas palavras, e ele disse, a fé dele, ele tinha coragem para morrer por Jesus, mas depois, quando ele viu tudo aquilo, quando ele viu Jesus ali tão vulnerável, né? A Bíblia fala que os soldados levaram Jesus para fora, mas sem interromper o espancamento. Então, ele vendo toda essa cena e estando isolado, ninguém lutando por Jesus, sabe? Então, ele ficou com medo e falou isso. Isso é coisa humana. O medo são sentimentos humanos e a dor também. Então, por mais que Jesus já sabia que ele ia dizer isso, porque estava lá em Salmos, Jesus sabe tudo, não é? Ele é um bom conhecedor das escrituras e ele sabia que ele ia dizer isso. Posso aprofundar um pouquinho e dizer que, num ponto de vista, talvez até por isso, ele possa ter dito para afastar o cálice dele, ele possa ter orado para Deus afastar esse cálice, se possível, talvez porque ele não queria proferir essas palavras, igualzinho Pedro. Se Pedro soubesse que ele ia fazer isso, ele também ia orar, pedindo para Deus que ele não gostaria de ter essa dor, porque imagina um amigo que você ama muito. Imagina que antes do seu amigo morrer, as últimas palavras que ele ouviu da sua boca foi você falando que não conhecia ele. Nossa. Quando eu leio a Bíblia já me vem um nó aqui, um nozinho que assim, eu não choro, mas aquele que sim, sabe? A dor vem em mim, parece que sou eu, então é a mesma coisa. Então Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Porque ele foi provado de todas as maneiras que um homem poderia ser provado. Afinal de contas, ele vai julgar toda a humanidade, então ele passou por coisas que a gente passa também
para saber, né? Julgar melhor e também, não só por isso, né? Porque também Satanás não ia perder a oportunidade, né? Mesmo na primeira profecia lá, era que a serpente ia machucar o do descendente dele. Então, Satanás não ia perder a oportunidade de fazer do melhor modo que ele conseguisse. E, infelizmente, ele conseguiu. E aí Jesus chegou ao extremo de dor e acabou, sim, falando as palavras que estavam preditas. Não que ele não tenha livre-arbítrio, que Deus forçou ele, ou que Deus virou as costas. É igual o que aconteceu com Pedro, sabe? Depois disso, Pedro chorou amargamente. Mas depois a gente também não sabe como Jesus se sentiu depois que ele passou os dias lá no túmulo memorial, depois que ele ressuscitou. Nós não sabemos exatamente como ele sentiu, né? Se ele pediu perdão a Deus depois, ou se ele já tinha pedido perdão para Deus antes. Não sabemos exatamente, mas o que eu sei é que ele sabia que ele ia dizer isso, e que antes de dizer isso, ele deixou claro pra gente: eu não vou estar sozinho. O meu pai vai estar comigo. Então, se esse texto conseguiu te tocar de alguma forma, como é profundo em mim, eu vou continuar com essa linha de raciocínio, trazendo algumas coisinhas que não foi pensado de um ângulo assim só meu. Quero dividir muito com vocês. Se tocou seu coração, se inscreve no meu canal, que vai ter vídeo toda semana. E são vídeos assim, são profundos, são coisas para fazer a gente pensar um pouquinho, tirar um pouco do tabu, tirar algumas teorias que as pessoas criam, né? Porque quando eu ouço as pessoas distorcerem o que Jesus viveu e usarem até muitos textos para falar mal de Deus, para falar mal dele, isso me dói. Não é como se estivesse falando do meu pai. Você não fala mal do pai dos outros e espera assim que eles fiquem de braços cruzados sem fazer nada. Então, eu decidi criar esse canal pra gente evoluir juntos e se curar espiritualmente, ter mais paz no mundo, ter saúde mental. E é isso. Se inscreve no canal e deixa um like. Beijo.